Quando o diretor da faculdade anunciou em plena assembleia da turma que eu, João, estava sendo destituído do cargo de representante por conduta imprópria, o silêncio caiu sobre o auditório da Universidade de Lisboa como uma pedra pesada no peito. O que ninguém ali imaginava era que aquele vídeo curto de um beijo roubado com Pedro, gravado por alguém que eu julgava amigo, tinha circulado no grupo de WhatsApp da turma inteira e chegado aos ouvidos da direção em menos de 24 horas. Eu, que sempre fui o aluno responsável, o mediador de conflitos, o rosto sorridente nas fotos oficiais, agora via meu nome sussurrado com olhares de espanto e desprezo. Pedro, sentado 2 filas atrás, baixou a cabeça e não conseguiu olhar para mim, seu rosto pálido revelava o mesmo terror que eu sentia. Saí da sala sem dizer uma palavra, o coração batendo tão forte que parecia querer sair do peito, enquanto as vozes dos colegas ecoavam atrás de mim como um julgamento coletivo. Nas horas seguintes, o campus inteiro parecia um campo minado. Meu telefone não parava de vibrar com mensagens, algumas de apoio tímido, a maioria de curiosidade venenosa. "É verdade que tu és gay?", perguntava um antigo colega de quarto. "Como é que escondeste isso tanto tempo?" Eu não respondia. Em vez disso, caminhei até o jardim junto ao rio Tejo, onde o vento fresco de outubro trazia o cheiro de sal e liberdade. Ali, sozinho, revivi o momento que mudou tudo, o beijo rápido no corredor escuro da biblioteca, depois de uma noite de estudo exaustivo, quando Pedro e eu finalmente cedemos à atração que durava meses em silêncio. Não foi nada escandaloso, apenas 2 rapazes de 21 anos descobrindo que o afeto podia ser mais profundo que a amizade. Mas para a Universidade de Lisboa, instituição tradicional e ainda marcada por valores conservadores de uma parte da sociedade portuguesa, aquilo era suficiente para me tirar o cargo que eu havia conquistado com esforço e votos de toda a turma. Em casa, no pequeno apartamento que partilhava com 2 colegas hétero, fingi que nada tinha acontecido. Mas à noite, deitado na cama, a crise interna começava a devorar-me. Quem era eu afinal? O João responsável que os pais orgulhosos mostravam aos vizinhos em Coimbra ou o rapaz que, pela primeira vez, se permitia sentir algo real por outro homem? Meu pai, um engenheiro reformado com ideias rígidas sobre homens a sério, nunca aceitaria. Minha mãe, mais suave, talvez tentasse compreender, mas o medo de desiludi-los era maior que qualquer coragem. Pedro mandou uma mensagem curta: "Desculpa. Não queria isto para ti." Eu respondi apenas com um emoji de coração partido. A solidão pesava mais que o escândalo. No dia seguinte, a notícia já tinha chegado à Associação de Estudantes. António, o meu suposto melhor amigo e agora o novo representante eleito por aclamação, evitou-me no corredor. "Foi para o bem da turma", disse ele baixinho quando o confrontei. "Tu não podias continuar a representar-nos com isso." Aquela traição doeu mais que a destituição. António sabia do meu segredo há semanas, eu tinha confiado nele numa noite de cervejas e confidências. Agora ele usava o vídeo para subir na hierarquia estudantil. A raiva misturava-se com vergonha. Eu queria desaparecer, transferir-me para outra faculdade, talvez até para o Porto, longe de tudo. Mas algo dentro de mim, uma faísca pequena mas teimosa, recusava-se a render-se. Foi então que vi o cartaz no mural da cantina: "Concurso Nacional de Liderança e Oratória Universitária, representa a tua turma ou a ti mesmo. Prémio, bolsa de estudos e reconhecimento público." As inscrições terminavam dali a 3 dias. Eu, sem cargo, sem voz oficial, poderia inscrever-me como aluno independente. Pedro encontrou-me junto ao cartaz. "Não faças isso, João. Vai só piorar." Os olhos dele, castanhos e preocupados, diziam mais que as palavras. Mas eu já tinha decidido. Talvez seja a única forma de recuperar o que me tiraram. Não o cargo, a minha dignidade. Ele não respondeu, apenas apertou minha mão por um segundo antes de se afastar. Aquela noite, escrevi o discurso de inscrição com as mãos trêmulas. Não seria sobre política ou economia. Seria sobre coragem, sobre ser quem se é num mundo que ainda não está pronto. A primeira semana após a destituição foi um turbilhão de olhares e sussurros. Em aula de Direito Constitucional, o professor evitou chamar-me para responder. No clube de debate, onde eu era capitão, 2 membros pediram para sair. Minha irmã mais nova, que estudava em Coimbra e soube pela mãe, telefonou chorando: "Pai está furioso. Diz que nunca mais quer ouvir falar de ti se isso for verdade." Eu menti, disse que era boato.
mas a mentira pesava como chumbo. Pedro e eu encontrávamos-nos às escondidas no jardim do Campo das Cebolas, longe das câmaras de vigilância do campus. Eu gosto de ti, João. Mas tenho medo do que vão fazer conosco. Ele era de uma família ainda mais tradicional do Minho. O pai era agricultor e a mãe frequentava a igreja todos os domingos. O nosso amor, tão novo e frágil, já estava a ser testado pelo mundo exterior. No final dessa semana, inscrevi-me no concurso. O tema da primeira fase era Identidade e Sociedade. Quando enviei o formulário, senti um misto de pânico e alívio. Pela primeira vez, eu não estava a esconder-me. Estava a escolher enfrentar. A família em Coimbra continuava em silêncio radiofónico. António, agora representante, publicou no Instagram da turma uma foto dele com o cargo novo e a legenda Nova Era de Transparência. A ironia queimava. Mas eu tinha Pedro, mesmo que ele hesitasse. Tinha a minha determinação. E tinha, pela primeira vez, a sensação de que o futuro não era só medo, era também possibilidade. A primeira eliminatória do concurso aconteceu num auditório pequeno, com apenas 50 espectadores. Eu subi ao palco com as pernas a tremer, o microfone frio na mão. O discurso que preparei falava de como a identidade não é escolha, mas destino, e de como o medo de ser julgado nos faz perder partes de nós mesmos. Não mencionei diretamente o meu caso, mas todos na sala sabiam. Quando terminei, houve aplausos educados, mas também olhares de desconforto. Pedro estava na última fila, sorrindo timidamente. Foste brilhante, sussurrou depois. Mas o António anda a dizer que isto é só show. A notícia da minha participação chegou rápido à família. Meu pai telefonou finalmente, voz dura como pedra: se continuas com essa palhaçada, não apareças em casa no Natal. Minha mãe chorava ao fundo. Eu respondi com calma que precisava de ser honesto. Desliguei e chorei no quarto vazio. Pedro veio ter comigo nessa noite, arriscando ser visto. Sentámo-nos no sofá velho e falámos horas. Eu também tenho medo, João. Mas ver-te lá em cima fez-me pensar que talvez possamos ser mais fortes juntos. Foi a primeira vez que ele disse juntos em voz alta. Aquele momento de ternura, sem pressa, sem drama, reforçou o laço que nos unia. Não era só atração, era compreensão mútua de duas almas que carregavam o mesmo peso. A segunda fase trouxe o primeiro grande conflito. O tema era liderança autêntica. Eu decidi falar sobre como um líder verdadeiro não esconde quem é. No meio do discurso, citei o caso de um estudante anónimo, eu próprio, destituído por um beijo. A sala explodiu em murmúrios. António, que também competia representando a turma, interrompeu-me na sessão de perguntas: isso é propaganda pessoal, não liderança. O júri pediu silêncio, mas o dano estava feito. Depois, no corredor, António confrontou-me: tu estás a destruir a imagem da turma. Para de usar o teu drama para ganhar votos. A traição antiga voltou à tona. Foste tu que enviaste o vídeo, acusei. Ele não negou. Apenas disse: era para o teu bem. Agora toda a gente sabe e tu ainda insistes. Saí dali com raiva e tristeza misturadas. Em casa, o apartamento parecia mais vazio. Um dos colegas mudou-se, alegando incompatibilidade. Fiquei sozinho com as contas apertadas. Pedro propôs que eu fosse passar uns dias na casa dele no Minho, mas eu recusei, não queria arrastar a família dele para o caos. Em vez disso, passei noites a rever o discurso, acrescentando partes sobre a amizade verdadeira e o preço da traição. A mãe enviou uma mensagem curta: o teu pai está a sofrer. Pensa nele. Eu respondi: também estou a sofrer, mãe. Mas não posso viver uma mentira. Aquela troca doeu mais que qualquer insulto no campus. A semifinal aproximava-se. O concurso já era notícia no jornal da universidade. Estudante destituído surpreende no palco, era o título. Alguns professores começaram a olhar-me com respeito novo, outros evitavam-me. Uma rapariga da turma, Sofia, aproximou-se pela primeira vez: eu sabia que eras gay. Mas nunca imaginei que tivesses coragem de falar. O apoio inesperado aqueceu-me. Pedro e eu encontrávamos-nos mais vezes, sempre em lugares discretos. Um dia, no jardim botânico, ele segurou minha mão à luz do dia pela primeira vez. Não quero mais esconder, disse.
Se tu vais lutar, eu vou contigo. Aquele gesto simples foi o meu maior apoio. O amor entre nós crescia não apesar do escândalo, mas por causa dele. Contudo, a crise interna não acabava. À noite, sozinho, questionava-me: valia a pena perder a família, os amigos, o respeito por um ideal? A resposta vinha sempre a mesma: sim. Porque esconder-me tinha-me tornado um fantasma. Agora, mesmo com medo, eu estava vivo. A semifinal seria em 2 semanas. Eu preparava-me não só para ganhar, mas para me reencontrar. A semifinal foi num auditório maior, com 200 espectadores e transmissão online. O tema: família e sociedade. Eu subi ao palco sabendo que meus pais talvez vissem a live. Falei sobre o amor filial que não deve exigir sacrifício da própria identidade. Contei, sem nomes, a história de um rapaz que quase perdeu tudo para proteger a paz familiar. As lágrimas vieram quando mencionei o silêncio do pai. A plateia ficou em silêncio absoluto. Quando terminei, os aplausos foram fortes, misturados com alguns assobios. Pedro esperava-me nos bastidores, abraçando-me forte. Estás a mudar tudo, João. No dia seguinte, a mãe telefonou. Teu pai viu. Chorou. Não disse nada, mas chorou. Era o primeiro sinal de rachadura na muralha. Eu não forcei. Apenas disse que os amava. António, eliminado na semifinal, publicou um post amargo nas redes da turma. Alguns usam o palco para dramas pessoais. Mas o apoio crescia. Estudantes de outros cursos paravam-me no pátio para dizer: continua. Sofia organizou um grupo de apoio informal. Pela primeira vez, eu sentia que não estava sozinho. O relacionamento com Pedro aprofundava-se. Passávamos tardes a estudar juntos, mãos entrelaçadas por baixo da mesa da biblioteca. Uma noite, ele confessou: antes de ti, eu achava que nunca poderia ser feliz sendo quem sou. Nós dois partilhávamos o mesmo medo de rejeição, a mesma esperança lenta. Mas o teste veio quando o pai dele soube do concurso. Ele quer que eu volte para casa e pare de te ver, disse Pedro com voz quebrada. Eu ofereci-me para terminar tudo, para poupá-lo. Ele recusou: não. Tu ensinas-me a ser corajoso. Aquele sacrifício mútuo fortalecia-nos. A família em Coimbra marcou uma visita. Meu pai chegou sério, mãe com olhos inchados. Sentámo-nos no café perto da universidade. Eu não compreendo, João. Mas não quero perder-te. Foi o máximo que ele conseguiu dizer. Não houve abraço, mas também não houve rejeição total. Minha mãe apertou minha mão: estamos a tentar. Aquela conversa, curta e dolorosa, foi um passo. Eu voltei ao quarto com o coração mais leve. A final aproximava-se. Tema: o futuro que construímos. Eu preparava um discurso sobre como cada escolha autêntica constrói uma sociedade melhor. Pedro ajudava-me a ensaiar, corrigindo pausas e emoções. António, agora afastado, tentava sabotar nas redes, mas o apoio online superava o ódio. A universidade inteira falava do rapaz do beijo. Eu já não era só o destituído, era o símbolo de algo maior. Uma noite, sozinho no Tejo, refleti sobre o caminho percorrido. Da destituição à esperança. Da traição ao apoio. Do medo ao amor. Pedro juntou-se a mim. Sentámo-nos na muralha, vendo as luzes de Lisboa. Amo-te, disse ele pela primeira vez. Eu respondi o mesmo. O beijo dessa noite, sob as estrelas, não foi roubado, foi livre. A final do concurso lotou o grande auditório da Universidade de Lisboa. Mais de 500 pessoas, câmaras de televisão local e transmissão ao vivo. Eu era o último a falar. O palco iluminado parecia um mundo inteiro. Quando subi, vi Pedro na primeira fila, sorrindo encorajador. Vi Sofia e o grupo de apoio. Vi até António ao fundo, expressão indecifrável. Respirei fundo e comecei. Falei da destituição, do vídeo, da traição, da família, do amor. Não como vítima, mas como alguém que escolheu transformar dor em força. Ser representante não é só um cargo, é ser voz para quem não tem. Hoje eu falo por todos nós que escondemos parte de nós mesmos por medo. A voz não tremeu. No final, citei:
A verdadeira liderança começa quando paramos de fingir. O silêncio durou 5 segundos eternos. Depois, o aplauso explodiu como onda. Alguém gritou, João, e o coro espalhou-se, João. João. Toda a universidade, ou pelo menos aquela sala, chamava meu nome. Pedro subiu ao palco comigo na entrega do prémio. O júri anunciou, primeiro lugar. Bolsa completa e título de embaixador estudantil. Eu chorei abertamente. Pedro segurou minha mão em público pela primeira vez. A multidão aplaudiu ainda mais forte. António aproximou-se depois, murmurando, desculpa. Eu estava errado. Eu aceitei o pedido, mas não há amizade de volta. Algumas pontes queimam para sempre. A notícia chegou à família no mesmo dia. Meu pai telefonou, vi na televisão. Estou orgulhoso mesmo sem compreender tudo. Minha mãe chorava de alegria. A irmã mandou fotos da família reunida vendo a live. O regresso a casa no fim de semana seguinte foi tenso mas honesto. Sentámo-nos à mesa e falámos abertamente pela primeira vez. Não foi perfeito, mas foi real. Pedro e eu oficializámos o namoro. Caminhávamos de mãos dadas pelo campus sem medo. Os colegas paravam para cumprimentar. O cargo de representante que perdi foi substituído por algo maior, influência verdadeira. Sofia tornou-se amiga próxima. A universidade criou um grupo de apoio LGBT graças à visibilidade. Eu, que um dia quis desaparecer, agora liderava workshops sobre inclusão. Mas a jornada não acabou. Ainda havia dias de dúvida, olhares na rua, mensagens anônimas. Pedro e eu aprendemos a enfrentar juntos. Uma noite, no mesmo jardim onde tudo começou, ele perguntou, valeu a pena? Eu respondi, cada segundo. O nosso amor, testado pelo fogo, saía mais forte. A família lentamente aceitava. A sociedade, pelo menos a nossa pequena bolha, mudava. Os meses seguintes trouxeram transformação profunda. Eu usava o prémio para viajar a outras universidades portuguesas, partilhando a minha história. Em Coimbra, falei para uma plateia que incluía meus antigos professores do liceu. Meu pai estava na última fila, aplaudindo discretamente. A reconciliação foi lenta, jantares silenciosos, perguntas tímidas sobre Pedro, abraços desajeitados. Minha mãe cozinhava pratos favoritos dele quando visitávamos. Não era o sonho perfeito, mas era progresso honesto. Pedro terminou o curso com distinção e conseguiu estágio em Lisboa. Morávamos juntos agora, num apartamento pequeno perto do rio. As noites eram de conversa profunda, planos para o futuro, risos que curavam feridas antigas. O amor entre nós evoluiu de segredo para parceria madura, apoio nos estudos, apoio nas crises familiares, apoio mútuo na aceitação própria. Uma vez, ele disse, tu não me salvaste. Tu mostraste-me que eu podia salvar-me. Aquela frase resumia tudo. No campus, o meu nome ainda ecoava. A Associação de Estudantes convidou-me para ser conselheiro honorário. António pediu desculpas públicas numa reunião. Eu aceitei, mas mantive distância, algumas lições ficam. Sofia e o grupo cresceram para 50 membros. Organizamos eventos, palestras, marchas. A universidade mudou políticas, mais proteção contra a discriminação, formação para professores. Eu via o impacto direto das minhas escolhas. Contudo, o crescimento pessoal continuou. Aprendi que coragem não é ausência de medo, mas ação apesar dele. Aprendi que família pode reconstruir-se, que amizade verdadeira resiste, que amor gay não é menos válido. A sociedade portuguesa, ainda com resquícios conservadores, mostrava sinais de evolução, e eu era parte dela. Numa tarde de primavera, no mesmo auditório da final, organizei um evento. Pedro estava ao meu lado. Quando apresentei o projeto de apoio a estudantes LGBT, a plateia aplaudiu de pé. Alguém gritou novamente, João, e o coro voltou. Toda a universidade chamava meu nome outra vez, mas agora não era só triunfo, era reconhecimento de uma jornada completa. Olhando para trás, da destituição ao palco, da traição ao amor, do medo à liberdade, percebi que cada escolha, cada dor, cada vitória moldou o homem que sou hoje. Pedro apertou minha mão. Pronto para o próximo capítulo? Eu sorri. Sim. Sempre sim.
Você acredita que o amor verdadeiro entre dois homens pode superar todos os preconceitos da família e da sociedade portuguesa, ou é apenas uma ilusão temporária? Verdadeiro ou falso?